Aí uma coisa que uma vez eu falei, você discordou de mim, mas eu vou pedir licença para repetir isso aqui. Apocalipse capítulo 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A Arca da Aliança são os 10 mandamentos. E dentro desse capítulo, para falar em termos hermenêuticos, você tem muita ênfase da lei ali, porque fala, João vê a Arca da Aliança, 3 ou 4 versículos para cima, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, repete de novo, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus. Ele viu a Arca da Aliança. Vou deixar o Bíblia falar. O que é a Arca da Aliança na Bíblia? A Arca da Aliança na Bíblia não é o Espírito Santo. A Arca da Aliança na Bíblia não é um apóstolo. A Arca da Aliança não são salvos. A Arca da Aliança é o baú que continha os 10 mandamentos. E João vê isso no céu. Não tem coerência nenhuma. Então, vamos por parte. A Arca da Aliança não foi feita para colocar os 10 mandamentos dentro. Primeiro, a Arca da Aliança foi feita. O segredo da Arca da Aliança não é o que está dentro da Arca da Aliança, mas é a tampa do propiciatório. Não. E lá na tampa... Mostra o texto. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler. 20, vamos lá. Que o segredo, olha o que você falou, que o segredo da Arca da Aliança é a tampa do propiciatório. Vamos lá. O nome é Arca da Aliança. A aliança não está no propiciatório, a aliança está nos mandamentos. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Atos? Não, desculpa. Êxodo. Eu vou achar aqui, peraí. Propiciatório. Vamos lá. Êxodo 25. Farás também um propiciatório de ouro. 17. Farás também um propiciatório de ouro, com 2 côvados, será o seu comprimento, largura 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, farás as 2 extremidades do propiciatório, um querubim. Propiciatório Desculpa, é a tampa. 25, agora eu estou no 18. Tá. Vou para o 19. Um querubim na extremidade da parte, do outro querubim na outra extremidade, numa só peça farás o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo elas o propiciatório. Com elas o propiciatório. Estarão as faces voltadas uma para a outra. Porás o propiciatório em cima da arca. E dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora veja o 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo. A tampa do propiciatório, pastor Rodrigo, é onde recebia o sangue da expiação dos pecados. O sangue que era... O sacrifício era feito lá fora, o sangue dentro do Santo dos Santos, ou santuário, pingava em cima da tampa do propiciatório. Dentro da caixa da arca, você tem a lei. Lá no Novo Testamento, a gente vai ter também, além da lei, o pote de maná e a vara de Arão. E a vara de Arão. Fica muito claro que lei, ministério, representado na vara de Arão, milagre, representado no maná que caía o tempo todo, isso estão abaixo. Acima da tampa do propiciatório vem a presença de Deus e o sangue do cordeiro que pingava em cima. Ou seja, o que valida tudo é o sangue. A teologia ali é a teologia do sangue. Então, o mais importante, lendo o texto... Então não é a tampa, é o sangue. É o sangue vamos lá. O versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela estará o testemunho que eu te darei, e ali virei. E ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca da aliança, não sei o que lá, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, a manifestação divina não estava nas regras dentro da arca, mas estava na presença de Deus de cima do propiciatório, que era validado pelo... Não estou dizendo que anula, estou dizendo que o que é mais importante, que é validado pelo sangue. O sangue está fora da caixa. Os 10 mandamentos estão dentro da caixa. O sangue está fora da caixa. É ele que valida tudo. Tá. Existe uma teologia do sangue de Jesus aqui. Então... Você sabe hebraico. Como é propiciatório em hebraico? Não lembro de memória. Kippur. Kippur significa o quê? Cobrir, que fica em cima. É a mesma palavra para perdão. Não é a mesma palavra, mas é o mesmo... Não é a mesma palavra. É o dia da expiação. Não é a mesma palavra, mas é o mesmo radical. Sim, isso é verdade. Tanto é que expiação, que seria uma palavra mais próxima até... Kipporet é o propiciatório. Exatamente. Kippur é perdão. É perdão, que está na mesma raiz ali. O que é cobrir. Cobrir, exatamente. Aí vamos com Paulo para explicar tudo isso. A lei
ela mostra o pecado, o erro. Isso. E por que que é o sangue que é o mais Mas importante? ela não resolve. Não, exatamente, é isso que eu ia falar. Ela não resolve. Isso. Se você me permite uma comparação, a lei é o espelho. É o espelho. O espelho mostra assim, você está com a sujeira aqui, ó. É isso a sujeira aqui. é isso aí. Aí você vai para a água e se lava. Eu vou até colocar uma coisa, que é até uma tônica que eu posso falar dentro da igreja adventista. Muitos adventistas, por muito tempo, para valorizar os 10 mandamentos, não estou tangenciando não, estou dentro da sua linha aqui, faz uma separação entre os 10 mandamentos e a lei cerimonial, para justificar assim, a lei cerimonial caducou quando Paulo fala, os 10 mandamentos valem. Mas se eu olhar grosso modo, a lei cerimonial é a que me mostra a salvação. Porque a lei moral me mostra o pecado. Não, ela quem mostra o cordeiro, aponta. mostra Isso, a ponta. Quem isso. aponta o cordeiro é a outra, é o sangue, é o cordeiro, aquela coisa toda. E nós continuamos tendo algumas cerimônias depois da cruz, que a gente tem Santa Ceia, tem o batismo. Só que a diferença é que eu estou apontando para o cordeiro que veio e voltará. Então, quando Deus fala, eu falarei com você do meio dos anjos ali, eu falarei através da minha graça, do meu perdão. Mas assim como a graça e o perdão não anulam o mandamento, Paulo falou isso em Romanos, isso não significa que no Apocalipse, quando João viu a Arca da Aliança, ele só viu os querubins e que por causa disso eu vou excluir o que estava dentro. Ele viu o conjunto. Teologicamente falando, eu subscrevo o que você está falando. A tampa do propiciatório e tudo mais. Você tem que refazer a sua teologia. Não, não tem que fazer. Eu tenho que fazer o seguinte... Então, como que você subscreve o que eu falei, sendo que o que eu disse, quando você falou assim, tá bom, então me mostra o texto. Mostrei. Não. Aí agora... É que você mostrou um texto seguinte... Eu disse assim, o que o mais importante é o propiciatório. O que acontece no propiciatório. Mas um pouquinho antes você falou o seguinte, aquilo que João viu ali é como se João tivesse visto só o propiciatório. Não, eu não disse isso. Não, eu sei. Depois você volta... Não precisa. Você não usou essas palavras. Isso. Mas vamos corrigir uma coisa aqui. Convir numa coisa aqui. Por que eu falei que eu subscrevo e vou ratificar? Eu subscrevo o que você falou. Eu olho para a lei, mas Deus é tão misericordioso que eu olho para a lei através do sangue. Eu olho para a lei através do perdão que Ele quer oferecer. Se eu olhasse para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu já estava perdido. Isso, é verdade. E se eu insistir em olhar para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu estou sendo legalista, que também vai dar no inferno do mesmo jeito. Isso. Então eu olho para a lei, mas eu vejo o Cordeiro. Eu olho para a lei, eu vejo o propiciatório. E quem te salva? Eu vejo Jesus. Ponto. O Cordeiro. Ponto. Quando João olhou... Mas só que, aí que tem um ponto. O fato da tampa do propiciatório, esse que é o meu argumento, ser o mais importante, não anula o conjunto. Não anula, verdade. Você Só tá que ele valida o resto. Bingo! É por isso que a gente está falando a mesma coisa. É. Quando Agora, no Apocalipse João viu os 10 mandamentos no céu, aqui que vai entrar a nossa discordância. Até aqui nós estamos concordantes. A discordância vai entrar aqui. Na minha leitura, Apocalipse capítulo 11, verso 19, João vê tudo que você falou. O mais importante, o sangue do Cordeiro, mas ele vê da mesma maneira que Moisés viu. Se a lei tivesse sido abolida, conforme diz, acabou, caducou, não tem mais lei... É o que a Bíblia diz, né? Não faria... Não, é a interpretação que se dá. Não faria sentido João ver apenas a lei. Ele viria só o propiciatório, ele não viria Mas, a Rodrigo,